Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Câmara reforça a segurança após ameaças a parlamentares da bancada negra. Comissão de Saúde debate inclusão social de crianças especiais. E ainda, aprovada a redução das datas de passe livre no transporte coletivo da capital. Estas e outras informações você confere a partir de agora, aqui no Jornal da Câmara. Participantes da reunião da SEDECOM prestaram solidariedade à bancada negra do Legislativo, alvo de ameaças recebidas por meio eletrônico. A Câmara da Capital também reforçou a segurança no acesso ao prédio. Então não poderia começar essa discussão na Comissão de Direitos Humanos, Segurança Urbana e Defesa do Consumidor de outra forma que não fosse fazendo uma menção a esses ataques e me solidarizando especialmente com as vereadoras Karen Santos, Dayana Santos, que foram diretamente atacadas nessa mensagem, né, com a vereadora Laura Cita, a vereadora Bruna, né, o conjunto da bancada negra que, infelizmente, sofreu essa agressão. No conteúdo do e-mail há um direcionamento à nossa bancada, mas há um direcionamento dizendo que atacarão o conjunto dos vereadores, quem estiver pela frente, né, colocam o endereço da Câmara, portanto, colocam a condição de vida em risco, em vulnerabilidade de todos, não só dos vereadores, mas também de todos que trabalham nessa Casa Legislativa. Eu, como presidente da Comissão de Segurança e Direitos Humanos, vou encaminhar um ofício, né, para o secretário municipal de segurança e para o secretário estadual de segurança, e o vice-governador, o Ranulfo Júnior, para que possa verificar esses fatos aí, né, que possa mandar uma carta para o Rio de Janeiro, uma precatória, para investigar isso. Não é admissível. O Conselho Municipal dos Direitos Humanos também se solidariza à bancada negra e a toda a Câmara dos Vereadores, porque uma ameaça nunca é um vereador isolado. Apesar da ameaça vir à bancada negra, e a gente entende muito bem o contexto em que isso se dá no país em que a gente vive. Quero me solidarizar com esse acontecimento, esse e-mail, essa comunicação, essa ameaça que os vereadores receberam. É inaceitável. Como defensora dos direitos humanos, nós não podemos deixar isso passar. Na manhã de terça-feira, o presidente do Legislativo se reuniu com os vereadores que receberam as ameaças e afirmou que a segurança da Câmara Municipal será reforçada, o que já ocorreu nesta quarta-feira no acesso ao prédio do Legislativo. Na segunda-feira, os parlamentares da bancada negra aqui da Câmara Municipal receberam por e-mail ameaça de morte e ofensas de cunho racista e homofóbico. Os vereadores fizeram um registro de ocorrência na Delegacia de Repressão aos Crimes Informáticos da Polícia Civil para que sejam apurados o conteúdo e a origem da mensagem recebida. Sobre a reunião da Comissão de Direitos Humanos, que tratou justamente sobre direitos humanos, convidados destacaram a necessidade do aumento de investimentos para políticas públicas direcionadas a grupos vulneráveis, maior acompanhamento dos projetos da Prefeitura e a retomada da realização das conferências municipal e estadual sobre direitos humanos. Conforme a Diretoria de Direitos Humanos da Prefeitura, está em estudo a criação de fundos municipais para as mulheres, negros, imigrantes, indígenas e população LGBTQIA+. A gente está também com vamos ter algumas entregas bem importantes agora para o ano que vem, como nós temos um centro de referência em direitos humanos e a gente vai ampliar esse centro, um incremento bem importante de equipe e de atendimento, com atendimento prioritário de referência para idosos. Uma outra questão bem importante que logo que a gente entrou aqui, a gente se debruçou, eu já estava ao par, porque eu era do Centro de Referência de Atendimento à Mulher, trabalhava lá há alguns anos já, que é a casa de passagem para mulher em situação de violência, que vai sair agora no próximo ano. E é um equipamento que faz muita falta na rede, e a gente está bem feliz também com essa entrega que vai ser agora para 2022. Segundo os convidados, também é preciso ampliar as políticas para as pessoas com HIV e quilombolas. Uma conferência municipal de direitos humanos deve acontecer no ano que vem para a criação de um plano municipal com metas mais definidas.
Entre os encaminhamentos da reunião, o vereador Matheus Gomes solicitou informações mais detalhadas sobre os projetos da Prefeitura para acompanhamento da comissão. Na Comissão de Habitação, o tema foi o Atlas da Presença Quilombola em Porto Alegre. O estudo foi apresentado por pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O documento foi produzido e apresentado à CUTAB pelas pesquisadoras Cláudia Pires e Lara Bittencourt, junto ao programa de pós-graduação em Geografia da URGS. O material destaca a presença quilombola no Rio Grande do Sul e em Porto Alegre, trazendo as principais características destes 11 territórios na capital. O Atlas, ele não representa só um conjunto de mapas, ele também reflete toda essa organização, né? E, sobretudo, nos ajudar a pensar, não é? O grande desafio que se coloca para Porto Alegre, que é discutir, como a minha colega Lara, que está aqui presente, um plano diretor quilombola, né, Lara? Os representantes quilombolas ressaltam a importância da pesquisa como forma de garantir direitos a esta população. É mais uma ferramenta, né, para mostrar para quem não sabe que existe quilombos urbanos em Porto Alegre, né, que possa nos enxergar, né. Eu falo até pelos outros quilombos que eu tenho certeza que se sentem um pouco mais protegidos, né, por a gente ter um pouco mais de ter mais um documento ratificando o nosso pertencimento, ratificando de onde a gente veio. O documento também é importante para pautar as ações de órgãos oficiais, conforme o representante do Ministério Público Federal na reunião. O Ministério Público Federal, no trato das questões quilombolas aqui em Porto Alegre, e certamente vai ser também para outras instituições, ela vai ser um grande subsídio para o INCRA, na questão do reconhecimento e titulação dessas comunidades. Para a vice-presidente da CUTAB, vereadora Karen Santos, o mapa é base para a construção de políticas públicas aos quilombolas. Acho que isso é fundamental para dar segurança jurídica e também nos ajudar no acesso a outros direitos, né? Sem território, fica muito difícil a gente lutar por saúde, por educação e assistência. O território pressupõe tudo isso. Então, queria encaminhar isso dessa reunião. A parlamentar que propôs e conduziu a reunião da CUTAB afirmou que o encontro será marcado com a Coordenadoria do Povo Negro da Prefeitura e o Departamento Municipal de Habitação. O objetivo é apresentar o Atlas e uma minuta que está sendo construída junto à população quilombola da capital. A medida visa ajudar no processo de titulação dos quilombos de Porto Alegre. Ficou marcada para janeiro a primeira reunião do grupo de trabalho que irá construir uma capacitação permanente para os conselheiros tutelares de Porto Alegre. A ideia é reunir representantes de todos os órgãos que tratam do assunto. O tema foi debatido na Comissão de Educação. Conforme os conselheiros tutelares, falta informação sobre as suas atribuições e quais demandas realmente devem ser atendidas pelo Conselho Tutelar. De acordo com esta conselheira, as capacitações devem priorizar um estudo mais detalhado do Estatuto da Criança e do Adolescente e outras legislações mais atuais. As pessoas não conhecem o Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto do Adolescente, então, eu começaria por aí. Tá? E por isso não conhecem o Conselho Tutelar, que as suas atribuições, e, enfim, tudo está dado ali. Eu fui estudar, eu levei um choque. Eu estudei muito, porque eram leis novas. Eu vejo também que a gente carece da leitura das legislações complementares, né, das legislações também dizem respeito à criança e adolescente que não estão ali no ECA, né, inclusive do Estatuto da Juventude, né, porque o Estatuto da Juventude também contempla ali uma faixa etária que é atendida pelo Conselho Tutelar. Os candidatos ao Conselho Tutelar realizam uma prova de conhecimentos específicos para atuar na função. No entanto, eles afirmam que depois de eleitos, faltam capacitações permanentes que podem ajudar no encaminhamento de demandas específicas para a Polícia Civil e outros órgãos. Segundo os conselheiros, se perde muito tempo resolvendo questões que não são de competência do Conselho Tutelar.
A assessora técnica aos conselhos tutelares da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social disse que foram oferecidas formações pela Escola de Gestão Pública da Prefeitura. Para a coordenadora do Núcleo de Educação Permanente da FASC, é preciso pensar em um planejamento que também possa levar informação para a população. A gente poder atualizar, inclusive, materiais impressos, né, que vão trazer as legislações, o ECA, enfim, as suas adequações decorrentes, a atribuição do Conselho Tutelar. Então, acho que é planejar, talvez, algo de questões que tragam de publicização à população como um todo, né, dessas atribuições e das legislações. O vereador Giovanni Bill sugeriu que o grupo de trabalho se reúna na primeira quinzena de janeiro para construir o calendário de capacitações. O Conselho Tutelar fará um levantamento das prioridades. E nesse período, nós viemos construir um calendário para o ano de 2022, tá? Porque eu acho que está posto aqui essa vontade coletiva de construir essa capacitação. Eu acho que não precisaria ter mais uma reunião da reunião, né? Eu acho que a próxima reunião já tem que ser objetiva para nós traçar um calendário. A Escola do Legislativo da Câmara Municipal se colocou à disposição para a construção do cronograma de trabalho. A Escola do Legislativo está à disposição, vai fazer todo o esforço possível, todo que for preciso, porque é um curso que a comunidade precisa. Como disse a dona Márcia aqui, a dona Márcia Gil, é importante que se conheça e se efetive o Estatuto da Criança e do Adolescente. Até, vereador, a gente poderia trabalhar um projeto, quem sabe, de termos um Estatuto da Criança e do Adolescente em um formato menor, para que possamos distribuir para a comunidade. Na Comissão de Saúde, o encontro foi realizado de forma híbrida. Parlamentares e comunidade trataram sobre a inclusão social de crianças especiais, ao abordarem temas como transporte e atendimento de portadores do espectro autista. Inicialmente, a temática do autismo foi debatida por parlamentares, especialistas no assunto e comunidade. A vereadora psicóloga Tanise Sabino, do PTB, propôs a pauta e reforçou a necessidade de se ampliar a discussão em torno das dificuldades de inclusão que os autistas e seus familiares enfrentam. O tratamento é difícil, a questão do diagnóstico é difícil, né? E muito preconceito tem nesse assunto, porque muitas vezes os pais acham que o filho, ele é birrento, ele está querendo chamar atenção, ele é mais agressivo, né? E esses sinais a gente já tem que ver muito cedo para ter uma intervenção precoce. É uma importância muito grande, né? O autismo tem que ser falado todos os dias, porque como a sociedade não recebe nenhum tipo de informação através do governo para conscientizar a sociedade, sem essa conscientização nós vamos seguir sofrendo discriminação e preconceito. A comunidade e parlamentares ressaltaram a importância de acesso a atendimento multidisciplinar tanto na área da educação como na saúde, bem como a criação de políticas públicas voltadas a este público. Em resposta aos questionamentos, representantes da Secretaria de Saúde falaram sobre a criação de um centro de referência ao autismo, que, segundo o governo, já está quase pronto para receber pacientes de 0 a 10 anos e deve começar a funcionar em 2022. A gente ainda está nessa fase, e acho que por isso que é importante a gente estar aqui hoje para ouvir vocês, porque a gente ainda está na elaboração do projeto, porque a gente precisa fazer um chamamento público, né, para a contratação do parceiro que vai, então, desenvolver as atividades lá e prestar esse atendimento. A segunda pauta abordada foi a regulamentação do transporte de crianças especiais e a retirada desse transporte por parte da Prefeitura. De acordo com a comunidade, a decisão do Executivo estaria prejudicando inclusive os estudantes no deslocamento até as escolas. A proponente do assunto, vereadora Cláudia Araújo, disse que irá cobrar um posicionamento da Prefeitura, que não compareceu à reunião para discutir a demanda. Os problemas são muitos. O que se trouxe para a comissão? Nós não vamos parar por aqui, ano que vem nós vamos seguir esse tema, porque ele precisa ser discutido. Nós vamos fazer um pedido de providência para o Executivo, para que ele possa nos informar o que está sendo feito através do Executivo para resolver o problema do transporte social.
nós vamos trazer para a lei orçamentária também, para que seja incluído, através da COSMAN, um valor destinado para o transporte e para o autismo, né? Inicialmente, essas são os dois encaminhamentos principais. Nós vamos convocar a Secretaria de Saúde, nós vamos convocar a SMED, porque nós convidamos mais de uma vez e, infelizmente, eles não se fizeram presentes e nós precisamos que eles nos digam o que está acontecendo. Nossos filhos estão fora da escola por causa de transporte. Desde junho, nós montamos uma comissão, tentamos falar com o prefeito, tentamos falar com a secretaria e só promessas. A gente tratou sobre o autismo, sobre as dificuldades de acolhimento, sobre as dificuldades de se encontrar um tratamento adequado e o fato de o município não ter um local para dar vazão às necessidades dessas crianças que acabam precisando de acolhimento e não encontram acolhimento, e o custo para fazer esse tratamento na rede particular acaba sendo muito caro. E o segundo tema que foi tratado hoje foi a questão do transporte escolar para crianças com deficiência física ou mesmo da questão do autismo. A gente acabou tirando como encaminhamento que vamos fazer uma emenda da comissão no orçamento para custear o voucher do transporte dessas crianças. Entretanto, a gente não vai arredar pé da questão de encontrar uma solução para o transporte por vans para essas crianças aí que muitas vezes acabam ficando em casa por não ter o transporte. Na Comissão de Economia e Finanças, os parlamentares aprovaram um relatório ao projeto da Lei Orçamentária Anual. A vereadora Bruna Rodrigues foi a relatora. A LOA recebeu 968 emendas, sendo 868 impositivas e 44 não impositivas. Das não impositivas, 19 permaneceram no projeto, somando 2,6 milhões de reais. Trabalho muito intenso. Muito intensa, a gente aqui se dedicou a construir o orçamento de forma que a gente pudesse representar o máximo possível dentro das possibilidades. Os anseios dos vereadores que trazem também muito do que se comprometeram com a cidade, né? Eu acho que é uma forma do legislativo incidir sobre, dar sua contribuição para o Executivo. O orçamento para 2022 prevê 9,9 bilhões de reais entre receitas e despesas. Com a aprovação do relatório na CEFOR, a LOA está pronta para ser votada no plenário. Mais detalhes sobre a apreciação do orçamento você confere na edição do Jornal da Câmara de sexta-feira. O Executivo apresentou o projeto que prevê alteração no custeio da Previdência dos servidores municipais. O assunto foi tema de audiência pública, realizada pela Câmara da Capital na noite desta terça-feira. Como representantes do governo, participaram o secretário municipal da Fazenda, Rodrigo Fantinel, e o diretor-geral do Previmpa, Rodrigo Costa. O projeto do Executivo traz duas alterações importantes. Para atender uma portaria do Ministério da Previdência, a proposta modifica a base de cálculo da taxa de administração do Previmpa. Além disso, a matéria também pretende acatar uma recomendação do Tribunal de Contas do Estado para garantir uma maior segurança orçamentária nas movimentações financeiras do município. Então, a primeira parte altera a Lei Complementar 478, de 26 de setembro de 2002, mais especificamente, como eu falei, a questão da taxa de administração do Previmpa. O que é a taxa de administração do Previmpa? É aquele recurso que das contribuições previdenciárias são destacados para a gestão do Departamento de Previdência. Então, num primeiro momento, nós temos, na verdade, essa alteração legislativa, ela busca atender uma norma federal. Então, o que nós estamos propondo de alteração nesse momento, né? Nós estamos propondo incluir no orçamento o aporte que nós fazemos para a insuficiência financeira do regime de repartição simples. Trazer esses valores para dentro do orçamento, e aí nós ganhamos em transparência e nós trazemos também mais segurança para o regime previdenciário, uma vez que o município acaba colocando nos seus orçamentos anuais essa obrigação
de passar recursos para o regime de repartição simples. A audiência pública ocorreu de forma virtual e foi conduzida pelo vereador Márcio Binzeli, presidente da Câmara Municipal. Não houve nenhuma inscrição para manifestações durante a reunião. E na sessão de segunda-feira, o Legislativo aprovou o projeto do governo que permite regime de plantão diferenciado para servidores de alguns órgãos do município. Aprovado por unanimidade, o projeto altera a Lei de 1995 para autorizar a realização do regime de plantão de 12 horas consecutivas de trabalho por 36 horas de descanso, a chamada escala 12 por 36. De acordo com o Executivo, servidores da Defesa Civil, do DEMAI e da Fundação de Assistência Social e Cidadania, a FASC, poderão fazer regimes de plantões com esses intervalos. Bom, primeiro é importante dizer que foi uma solicitação por parte de vários funcionários para que se tenha uma regulamentação sobre o plantão. Então, auxilia no regime de plantão, dando a especificidade de quantas horas os servidores na atividade essencial podem trabalhar, por quantas de folga que cada um vai ter que ter. Então, serviços essenciais, como, por exemplo, o DMLU, que muitas vezes, fora de horário, tem que ser acionado, a questão do DEMAI, a questão, enfim, de outros vários serviços de Porto Alegre, da própria FASC, né, que muitas vezes há necessidade de buscar algum morador de rua, alguma pessoa em situação de vulnerabilidade. O projeto recebeu uma emenda que foi retirada após acordo entre governo e oposição. O autor da emenda, vereador Aldacir Oliboni, pede que os trabalhadores da saúde não sejam considerados neste projeto e que tenham um regime diferenciado. Porque é diferente você estar num órgão onde esporadicamente são chamados, ou são chamados, e na saúde que tu pega o plantão de uma UTI, é muito diferente. Então, a saúde tem um GT de trabalho que está realizando um estudo e uma viabilidade de implementar via lei um regime de 12 por 60. Por isso que, nesse projeto de lei, havia um entendimento confuso, porque está a questão da saúde, mas o governo se compromete em não fazer, não implementar na saúde, mas sim mandar um outro projeto de lei. E outra proposta do Executivo aprovada na sessão de segunda-feira é a que reduz os dias de passe livre no transporte coletivo da capital. Desde 1995, uma lei municipal garantia 12 dias de passe livre por ano nos ônibus da capital gaúcha. Com a aprovação do projeto do Executivo, Porto Alegre passa a contar com estas isenções em apenas 2 hipóteses: Dia de Nossa Senhora dos Navegantes, padroeira da cidade, e dias de vacinação. Com isso, a proposta do governo possibilita que os dias de passe livre podem chegar ao máximo de 6 datas anuais. A definição ocorre por decreto. O projeto foi aprovado com 20 votos favoráveis e 13 contrários. Um projeto que, mais uma vez, ataca os mais pobres, que são os mais pobres que, na verdade, estão sendo penalizados com todos os pacotes do prefeito Melo. E nós sabemos que o passe livre é utilizado pelas pessoas para, pelo menos uma vez, garantir um passeio, visitar seus familiares, ir nos hospitais visitar seus familiares. Uma parte da nossa população usa esse dia de passe livre para minimamente andar de ônibus. Por quê? Porque nós sabemos que uma parte do nosso povo não tem condições de andar de ônibus. Não existe almoço de graça. Alguém sempre paga essa conta. Então, assim, não é um passe que ninguém pague. Esse pagamento sempre é repassado para aquelas pessoas que estão pagando efetivamente. Então, estamos num caminho de ter muito mais empregos para que as pessoas possam, sim, pagar com muito orgulho a sua passagem e não ganhar tudo de graça, como infelizmente a oposição acha. A prefeitura argumenta ainda que, além de onerar os usuários pagantes, o acúmulo de dias de isenções afeta a rotina de operação do serviço, com alterações na
tabela horária dos ônibus que circulam pela capital gaúcha. Conforme as lideranças do Executivo aqui na Câmara, a aprovação da matéria vai impactar diretamente no preço da passagem, contribuindo para que o valor da tarifa não aumente ainda mais a partir dos novos reajustes previstos para o início do ano que vem. Já para a bancada de oposição, o projeto retira direitos e benefícios da população que mora na capital gaúcha e depende dos ônibus que circulam pelas ruas de Porto Alegre. Fizemos uma emenda tentando incluir outras datas, como por exemplo, 1º de maio, né? 2 de novembro, finado, ano novo, e nem isso o governo aceitou. Isso mostra claramente que o governo Melo, infelizmente, governa para os grandes. Vai de novo beneficiar as concessionárias e não há nenhum compromisso da redução das passagens. Não é para não ter aumento o ano que vem, é para esse item não entrar na composição da passagem, para tentar segurar a passagem mais barata para aqueles que precisam trabalhar e não podem pagar um valor elevado. Essas pequenas, que parecem pequenas votações que nós estamos fazendo, no somatório vão dar uma diferença muito grande no preço da passagem futura. A sessão de segunda-feira também foi marcada pela posse do Nós Mandato Coletivo. O grupo compôs temporariamente a bancada do PSOL. 4 das 7 vereadoras que compõem o Nós participaram da sessão presencialmente. O coletivo fez quase 2.000 votos na última eleição. O mandato coletivo substituiu o vereador Pedro Ruas em licença saúde até esta quarta-feira. Esse coletivo é um grupo de mulheres combativas, como eu disse, de várias visões, de várias regiões, de cores também diferentes, né, de raças diferentes, e que está aí para a luta, né? Neste período nós vamos trabalhar mesmo em função da classe trabalhadora, né? Como eu reforcei da outra vez, sobre os direitos da classe trabalhadora que estão sendo retirados aos poucos. De emenda em emenda vão saindo os direitos. E a Câmara sediou o primeiro seminário de Transparência, Integridade e Cidadania. O evento foi alusivo à Semana de Combate à Corrupção. O primeiro seminário de Transparência, Integridade e Cidadania é uma realização da Secretaria Municipal de Transparência e Controladoria com o apoio da Comissão de Constituição e Justiça do Legislativo. Durante toda a terça-feira foram apresentados painéis voltados a temas como corrupção, controle fiscal no serviço público e transparência de dados. Tivemos aqui um espaço muito amplo para trazer as pautas da transparência, debater algumas questões importantes, como a organização da corregedoria, por exemplo, porque as sindicâncias do município, por exemplo, não eram organizadas. E nós conseguimos fazer essa organização via decreto, via o apoio da Câmara de Vereadores. Então a relação é fundamental. Transparência não é uma pauta que tenha direita, esquerda, questões ideológicas. Ela é uma pauta para todo cidadão e que envolve sim o Executivo, envolve sim o Legislativo e envolve toda a sociedade. O evento, aberto ao público, foi conduzido pelo presidente da CCJ, vereador Felipe Camozato. Bom, primeiro que a CCJ, em parceria com a Secretaria de Transparência, está organizando esse primeiro seminário de Transparência, Integridade e Cidadania. A ideia é justamente debater transparência na gestão pública, boas práticas, trazer especialistas dos diversos temas que são relacionados à transparência, né, para falar aqui. E a própria Câmara Municipal tem muito a aprender, já que a gente também tem o que avançar em termos de transparência. Nosso próprio portal tem tido algumas dificuldades e que nós precisamos aí, quem sabe, aprender com esses cases, com essas trajetórias, com essas práticas, a como melhorarmos também. 3 personalidades foram homenageadas nesta terça-feira pela Câmara de Porto Alegre. Marilice Carrer, coordenadora do Grupo Divas da Alegria, recebeu o título de cidadã de Porto Alegre. A iniciativa foi do vereador Alvoni Medina, do Republicanos. O médico pneumologista Paulo Roberto Goldenfun foi homenageado com o título de cidadão emérito da capital gaúcha, por proposição do vereador suplente Rafão Oliveira, do PTB. O Legislativo também concedeu o título de cidadão emérito ao advogado Ricardo Alfonsin. A homenagem foi encaminhada pelo vereador Idenir Sequim, do MDB. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Confira mais informações do Legislativo nas nossas redes sociais e no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua audiência. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!